Salve, salve, torcida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala Marcão. Hoje, segunda-feira, pós-jogo, pós-desastre no Couto Pereira, desastre que vem acompanhando nos últimos 3 jogos. E aí eu fui chamado por corneta, por muita gente, por criticar a forma como o Curitiba joga. O Curitiba vem jogando de uma maneira pífia desde o começo do campeonato, só que nesses 3 últimos jogos a sorte não está do nosso lado. Curitiba vinha contando muito com a sorte e com os milagres do Pedro Morisco. Milagre esse que aconteceu aos 5 minutos de jogo. Aos 5 minutos de jogo ele já fez um baita de um milagre que evitou aí a derrota do Curitiba pro Amazonas, que tá lá brigando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, pro Amazonas em casa. Assim daí, como já tinha conquistado um empate contra o Atlético fora e tinha levado uma lambada do Paysandu em casa 5-2, um jogo para se apagar da memória. Só que não dá para apagar, porque aí é o histórico recente do Curitiba. Nós, torcedores, que projetávamos ali acabar com 40 pontos, 35 pontos é uma pontuação boa? É uma pontuação boa. Se equivale às campanhas de 2006, 2007 e 2021. Vamos lembrar que 2021, se tivesse mais algumas rodadas, tinha ali o risco de não acabar subindo. Em 2006 não subiu, mas em 2007 teve o êxito de subir com essa mesma pontuação. Quero lembrar também que o ano passado, o exemplo, quem estava na vice-liderança no primeiro turno, quem acabou o primeiro turno na vice-liderança foi o Novo Horizontino, e o Novo Horizontino não contratou ninguém, foi o único clube que não contratou e também que não subiu. E o Curitiba agora está numa janela, aí muita arrogância acontecendo no Curitiba agora. O treinador Mozart, na sua entrevista coletiva, sendo grosseirinho ali com o repórter, porque daí não gostou da pergunta, não gostou de ser indagado sobre a substituição, que o Curitiba precisando vencer, e aí a última substituição dele entra o Zeca para salvar a lavoura, o Zeca, e aí ele não gostou de ser indagado sobre isso. Falar sobre o jogo aqui, falar sobre um time que não produz, que não finaliza gol, tá na vice-liderança, mas é o time que menos finaliza no campeonato inteiro. E fazendo um recorte desse primeiro turno, nós temos ainda a melhor fase do Curitiba, que foi entre a 9ª e a 17ª rodada, quando o Curitiba ficou invicto, permaneceu invicto. Mas daí nesse mesmo período a gente faz um recorte de 9 jogos, onde o Pedro Morisco tomou um único gol, porém foram 51 finalizações no gol, na meta, defesas do Morisco. O Morisco defendeu 50 e apenas uma vez ele foi vazado. Então aí fala, não, a defesa do Curitiba é sólida, mas quando tem o seu melhor momento, em 9 jogos tem 51 finalizações no gol, e aí o goleiro que se vire, não quer dizer que a defesa do Curitiba é extremamente sólida. Nós temos um baita goleiro. O melhor goleiro do mundo com a sua idade. Não tem goleiro melhor no mundo com a idade de Pedro Morisco. Sabe? Que vem salvando o Curitiba no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ah, Marcão, é terra arrasada? Não. Ah, Marcão, demite o técnico? Não. Se demitir agora é pior. Se fosse para fazer isso, deveria ter feito lá no Campeonato Paranaense. Não fez agora, vai com o Mozart até o final. Mas alguém precisa conversar com ele. Porque essa maneira de jogar nesse 4-3-3, jogando sempre com essa marcação lá atrás, trocando bola lá atrás, puxando a marcação do time adversário, puxando o time adversário para o seu campo, para poder abrir espaço. E aí o Machado achar uma bola, já tá manjado. Todo treinador já tá botando alguém para marcar ali o Machado, para marcar o Josué, que deveria estar mais próximo à área e não tá. Ele tá vindo fazer essa saída de bola lá atrás e o Curitiba perde um jogador lá na frente, fica um buraco entre a defesa e o ataque, o meio de campo do Curitiba inexiste, fica um buraco e aí o time adversário ganha todas as segundas bolas, tanto na defesa quanto no ataque. Quando você não ganha a segunda bola na defesa, o time adversário tá mais próximo de você. Recupera a bola e já está num contra-ataque próximo ao gol. Quando você não ganha, você perde a opção para fazer o gol. Então esse é o recorte do Curitiba do primeiro turno. E aí quando eu falei em arrogância, vamos para o segundo assunto de arrogância. Parabéns à Associação Curitiba, parabéns à Império Alviverde, parabéns a todo torcedor que promoveu um jantar lá no Dom Antônio, no qual eu estive presente, onde todos os jogadores foram homenageados, quase 500 pessoas no salão do Dom Antônio para comemorar, porém, 2 mesas
era para ter ficado vazias, porque 2 mesas foram reservadas para a SAF estar presente no evento, e a SAF simplesmente não compareceu, não foi, não deu a mínima para o evento. Tá, esse é um ponto, não foi. Depois nós vamos tentar pensar aqui o porquê talvez não foi. Aí, a posteriori, no dia seguinte, a homenagem para os jogadores lá no Couto Pereira, ela começa essa homenagem dentro do Museu da Glória, dentro do Museu do Couto Pereira, para os jogadores, aonde estaria sim o G5 da associação convidado. Chegando lá, a informação que eu tenho é que a presidente é barrada na porta, é barrada com a informação de que a entrada deles não estaria autorizada. Aí nisso tá passando o Viale, que era diretor da época de 85 e perguntou o que estava acontecendo. A presidente acabou falando que tinha sido barrada, ele entrou, acabou até discutindo ali com o Lucas de Paula e conseguiu a entrada dela. Hoje, nas postagens nas redes sociais, nas fotos, não aparece ninguém da associação na foto. Aonde que aparece alguém da associação na foto? No site da CBF. Da CBF. Por quê? Porque o senhor Lucas de Paula está fazendo picuinha. O senhor Lucas de Paula está com picuinhas com a associação. E aí, por que dessas picuinhas? Porque teve uma visita da associação lá no CT da Graciosa para conhecer o novo departamento de saúde lá, enfim. E aí, a presidente tinha algumas dúvidas sobre o novo CT e acabou contactando a Arena, que é a empresa que está cuidando da documentação, das liberações, das liberações das licenças do novo CT e também na construção do mesmo. Foi lá, entrou em contato com ela, esclareceu algumas dúvidas. O Lucas de Paula ficou sabendo que a presidente da associação, que estava ali cumprindo o seu papel, porque o papel da associação é fiscalizar o contrato, o papel da associação é fiscalizar tudo que a SAF faz, tá em contrato isso, é obrigação deles, ficou sabendo que falou direto e ficou putinho. Foi lá, não quis, mandou uma mensagem cobrando que quando fosse para falar tinha que falar com ele primeiro. Aí, até onde eu sei, a presidente respondeu alguma coisa para ele, mas ele não falou mais com ela. Aí ele foi procurar outros membros da associação, como é de praxe do seu Lucas de Paula. Ele não conversa, ele não quer papo com a Mariana Líbano. Ele fala só com os outros membros, fala com o Jance, com o Espeto, manda mensagem para as outras pessoas que fazem parte do G5, mas com ela ele não quer conversar, não sei porquê. Até gostaria de entender o porquê. Por que ele não fala com ela? Só quer conversar com eles. Não entendi isso. Não entendi. Mas, voltando ao que é bom, a festa lá no Dom Antônio foi espetacular, foi uma festa maravilhosa. Quem esteve lá se emocionou, os jogadores se emocionaram lá na ocasião, foi muito bacana, foi legal pra caramba. Foi um dos grandes eventos que eu tive a oportunidade de ir no Curitiba. Então, aqueles abnegados que fazem parte ali da comissão de eventos do Curitiba, ali do Conselho do Curitiba, os conselheiros, a associação, a Império, parabéns. Tava legal pra caramba, foi muito bonito, foi feita uma correção na história. Ah, e se não bastasse ainda, deram de presente lá no Couto Pereira, parabéns pela iniciativa, a SAF, mas deram de presente para eles lá uma réplica da taça das bolinhas feitas de plástico, né? Eu acho que de repente se fizesse dava para comprar, sei lá, não sei, na Casa China, não sei. Fizeram lá de plástico e entregaram para os jogadores, mas pelo menos fizeram, né? Aí a promessa de que a CBF vai mandar as medalhas originais, medalhas vindas da CBF para os jogadores, o que eu acho muito válido. Então, parabéns pela atitude de homenagear esses caras em campo, mas ainda está devendo demais. No mais, segue aí a nossa briga. Entrevista coletiva hoje do William Thomas, ele reafirma o que foi dito pelo técnico Moser, quando o Moser fala na entrevista coletiva após o jogo que a necessidade de contratação é zero. Ele falou isso, zero. E aí o William Thomas confirma isso. Então não teremos contratações no Curitiba, a não ser que mude alguma coisa, não teremos contratações para o restante do campeonato, o que me gera muito medo de verdade. Mas não pelos resultados ou pela pontuação que o Curitiba tem. É medo de verdade pelo futebol que vem sendo apresentado. Há quanto tempo nós vamos recuperar agora? Nós temos uma sequência difícil pela frente. Nós temos uma sequência, os 3 próximos jogos são jogos difíceis
Curitiba pega o Vila Nova fora de casa, depois vem para jogar com a Chapecoense, que é G4, e aí depois sai para jogar com o Novo Horizontino fora de casa também. Sequência difícil, que a sorte volte para o alto da glória. Que possamos ter sorte e que o nosso grande goleiro consiga operar os milagres que vem operando durante o campeonato inteiro, para que diretor, treinador possa vir para as entrevistas coletivas e falar a nossa melhor defesa, a nossa consistência defensiva. Mas nós precisamos, para ter essa consistência defensiva, dos milagres de Pedro Murisco. No mais, é isso. Hoje é segunda-feira, que Papai do Céu abençoe a sua semana. Estarei ainda hoje, na segunda-feira, no meu Curitiba, falando tudo sobre o jogo de ontem. Amanhã, aliás, depois da manhã, na quarta-feira, tem live aqui no canal, live pré-jogo, porque o Curitiba já joga na quinta-feira contra o Vila Nova, às 9h30 da noite, e eu estarei na transmissão no canal Meu Curitiba desse jogo. Beleza, rapaziada? Um grande abraço, até a próxima. Fique agora com algumas imagens aí da festa que aconteceu no restaurante Dom Antônio. Porque recordar é viver e você não dá um passo à frente sem valorizar o que ficou lá para trás. Eu fui campeão primeiro. Abraço.